Você não serve pra nada. Você é lindo ou linda demais. Você é inteligente. Fala, filhos de Deus, tudo bem com vocês? Hoje, em especial, a gente vai gravar um vídeo sobre o poder das palavras. No título vocês já devem ter visto, né, que tá como as palavras matam. Na introdução, vocês já viram algumas palavras que têm poder sobre nós, que nos influenciam, que têm tanto poder como de construção, como poder de destruição. Então fica agora com o nosso segundo episódio da nossa série Inconformados. Episódio sobre o poder das palavras. As palavras matam ou constroem. Em meus estudos de psicologia, eu li um livro que o nome dele é Mindset, a autora Carol S. Dweck. E ela retrata lá, uma vez ela estava dando uma palestra sobre o tema realmente, que ela é especializada sobre Mindset, que significa mind, mente, settings, o termo americano, que significa configuração da nossa mente. Ou seja, como que a nossa mente está configurada ou programada para reagir a situações diversas. E ela estava falando sobre o poder das palavras, exatamente o tema desse vídeo. E lá tinha um garotinho com média de 8 anos, que durante toda a infância dele, os pais chamavam ele de burro, de incompetente, que ele nunca conseguiria ter um futuro por conta das notas ou do mau desempenho que ele vinha tendo na escola. Ou seja, ele jogava essas palavras de maldição pra cima dele, e como se ele foi crescendo achando que ele estava condicionado a ser daquela forma, a reagir daquela forma, e que ele nunca poderia mudar porque aquela é a natureza dele. Com isso, no decorrer da palestra, ela foi falando que nós temos a capacidade de mudar o nosso futuro. As palavras que jogaram contra nós não têm poder sobre nós, a não ser que nós acreditemos nela. Eu vou falar um pouquinho mais à frente em relação a acreditar nas palavras, mas as palavras elas só têm poder quando nós acreditamos nela. Eu já vou até falar de uma vez sobre isso. Imagine, por exemplo, um copo d'água. E esse copo d'água, ele não é apenas água que tem aqui dentro, mas imagine como se fosse veneno. Tá bom? Ou seja, esse veneno ele não vai ter poder sobre mim algum enquanto ele está dentro do copo, entende? Ou seja, o veneno ele só tem poder sobre mim a partir do momento que eu bebo, né? Então, as palavras ela possuem o mesmo poder sobre nós. As palavras elas só passam a ter algum efeito sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, a partir do momento que a gente acredita ou aceita aquilo que alguma pessoa está falando sobre a gente. Ou seja, voltando de novo na história da palestra, daquele garotinho de 8 anos, a partir do momento que a Carol ela começou a falar em relação ao poder das palavras, aquele garotinho chegou no final da palestra e falou: então significa que eu não preciso mais viver, não preciso mais ser esse garoto, eu não preciso ser um garoto burro, eu não preciso de viver essa vida de seguir, usar essa máscara, sabe? Que pra ele era uma máscara, ele estava vivendo uma coisa que na verdade ele não era, e ele estava sendo obrigado a viver aquilo a partir das palavras, da construção que os pais dele fizeram nele, entende? Ou seja, ele chegou no final dessa palestra e falou isso com ela, e ela falou: sim, exatamente isso, você pode escolher quem você quer ser, sabe? Você tem controle sobre a sua mente. Você tem a capacidade de reconfigurar a partir do momento que nossa mente, entendemos pelo ponto de vista que a nossa mente é configurada, né? Nós nascemos uma folha em branco, assim como falam alguns filósofos. No momento que ele conseguiu identificar que ele não precisava de viver aquela vida praticamente condicionada pelas palavras que as outras pessoas diziam que ele era, que ele tinha que seguir, ele passou a ter um ótimo desenvolvimento, ele passou a ser o melhor aluno daquela escola, por conta que ele começou a ter um inconformismo pela vida que ele estava tendo, pelas palavras que ele estava acreditando, mesmo só tendo 8 anos de idade. Ou seja, abro aqui um espaço para falar que não tem idade para você ser inconformado com alguma coisa, para você identificar uma falha na sua vida, ou uma falha na configuração da sua mente, e você mudar. Em
Um exemplo até mais concreto, como a gente está aqui no canal do Filho de Deus, cabe a mim falar em relação ao contexto da construção do nosso universo. Se você ler a Bíblia em Gênesis, Deus ele vai falando através, Moisés foi escrevendo Gênesis, Deus revelou a Moisés para escrever Gênesis, e ele foi contando para Moisés através desse sonho que ele estava tendo, quando Deus ele passou pela uma abertura de uma rocha, que Deus ele falou, fica atrás daquela rocha ali que eu vou passar, você vai ver pelas costas, e a partir disso ele teve visão de onde ele escreveu Gênesis, E com isso, Deus ele mostra para Moisés onde ele criou o mundo, sabe, através por metáforas, mas onde ele criou o mundo, ele falou onde haja a luz, sabe, haja separação entre a parte seca e a parte molhada, sabe, e ele foi discorrendo, foi falando para ele como que ele foi fazendo o universo, como que ele foi fazendo o mundo, como que ele criou o ser humano, como que ele criou os animais. E se a gente for estudar como que foi essa criação do mundo, se a gente for estudar como que funciona um átomo, por exemplo, vai observar que nos seus menores compostos que formam o átomo, existe uma partícula pequenininha que a gente chama que é a partícula de Bóson-Higgs, ou que foi denominada como a partícula de Deus. Se a gente for ver essa partícula, é como se ela fosse, que eu não tenho nada aqui para demonstrar, mas óbvio que não, é como se fosse um grão de areia, sabe, a partícula de Bóson-Higgs como se fosse um grão de areia em relação ao todo o planeta Terra, que seria o átomo, O átomo já é pequeno demais. O átomo, por exemplo, aqui dentro desse copo d'água existem milhões de átomos compondo esse copo d'água, compondo a água. Ou seja, é imensurável o tamanho de quão pequeno é um átomo. E quão pequeno ainda em comparação ao átomo é essa partícula de Bóson-Higgs. E estudos foram feitos em relação a essa partícula de Bóson-Higgs e eles identificaram que essa partícula de Bóson-Higgs é uma partícula sonora. Por isso que foi denominada partícula de Deus, porque, voltando de novo na Bíblia, Deus ele criou o mundo, ele criou as coisas como? Falando, assim como eu estou falando aqui. Ele criou as coisas dizendo, haja a luz, haja a natureza, haja as aves, hajam os animais. Ele foi criando as coisas falando, não foi desenhando, não foi construindo. Ele criou falando. Logo, uma das primeiras partículas que compõe o átomo, uma das principais partículas, deve ser, obviamente, a partícula de Bóson-Higgs, a partícula sonora, a partícula como se fosse a assinatura de Deus em cada coisa existente no universo. Lembrando, fazendo parêntese, que um átomo ele é composto em toda a matéria, todas as coisas existentes no universo. Dando mais um exemplo em relação ao poder das palavras, um cientista, não lembro de onde que ele é agora, mas ele fez um experimento em relação à água. Ele pegou um copo de água, eu não me recordo muito bem se ela estava congelada ou estava no seu estado líquido. Porém, ele pegou essa água e começou a jogar palavras, tanto palavras negativas, que nós chamamos de palavras de maldição, como palavras boas, como, igual eu disse no começo desse vídeo, você é linda, você é maravilhosa, você é bonita, como palavras feias, que você é burro, você não presta pra nada, enfim. Ele começou a dizer, por exemplo, palavras bonitas, e as moléculas da água, elas começavam a ficar mais apresentáveis, começavam a ficar mais bonitas. E quando ele começava a falar palavras negativas, essas moléculas começavam a escurecer, elas começavam a perder como se fosse, começavam a perder o seu brilho, sabe? E com isso, nós conseguimos identificar que o nosso corpo, ele é todo feito de água, sabe? O nosso cérebro, ele é composição também de água, o nosso sangue ele tem também composição de água, todo o nosso corpo, 70% dele é composto de água. A Bíblia fala, Deus, que aquele
tomar cuidado com as suas palavras, aquele que vigiar as suas palavras, esse tal é perfeito. Ou seja, Deus ele fala que não são as nossas atitudes, não é a gente tentar não pecar que nos torna perfeito. O que nos torna perfeito é a gente tomar cuidado com o que falamos. Até na Bíblia mesmo fala que a palavra ela tem poder de destruição, como tem poder de construção. Se a gente for ver na história de Josué, a gente vê que eles conseguiram derrubar aquela grande muralha gritando, até que ela se destruiu, até que ela veio a ruínas. Isso. A partir de hoje, faça uma avaliação das palavras que você acredita. Toma cuidado principalmente com o que você fala. Sabe, as palavras, como eu vim dizendo durante todo esse vídeo, elas têm poder tanto para construção quanto para destruição. Por isso, passa a construir. Passa a identificar que as pessoas, sabe, podem ser destruídas através de suas palavras, como também você pode construir. Por isso, para encerrar, a última coisa que eu falo é feedback. Feedback positivo e feedback construtivo. Passe a realizar feedback na vida das pessoas com quem você ama. Passe a elogiá-las, sabe? Passe a realizar feedbacks construtivos. O que é feedback construtivo? Muita gente confunde em relação a feedback negativo. Mas feedback negativo é você dizer palavras de destruição. Feedback construtivo é você apontar os erros daquela pessoa e ajudá-la a solucionar, tá bom? Ou seja, que a gente não se conforme com o nosso estado de ser, que a gente não se conforme com o estado do mundo, com as pessoas que não medem as suas palavras, com as pessoas que muitas vezes querem apontar os erros e não vê o erro, a trave que está nos seus olhos. Por isso, passe a identificar o seu erro, passe a medir, a filtrar as palavras com que você diz, as palavras que você fala. Você terá um melhor desenvolvimento. E acredite, Deus estará mais feliz contigo, tá bom? Então, Deus te abençoe. Semana que vem a gente estará com o nosso próximo vídeo. Estarei disponibilizando o nome mais em breve. Então é isso, galera. Um beijão, fique com Deus e até!